Olá, amigo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão dando continuidade a essas séries de vídeos falando sobre o anjos, as minhas experiências no mundo espiritual. Hoje quero dar um foco maior a um tema muito importante que é a morte. O que acontece depois da morte do corpo? Para onde que o espírito vai? Aí são dúvidas, né, que muita gente tem, que talvez não goste nem de pensar nisso, né, devido aos apegos às coisas do mundo, né? Não desejar sair desse mundo, imaginar que esse mundo aqui seja o principal. Então, os apegos, tantos apegos que existem em tudo que há aqui, faz com que você coloque esse tema de lado, né? Não pense nisso. Pois bem, é sobre isso que eu vou falar hoje. E espero que você dê atenção e assista o vídeo até o final. Aproveitando, se você não é inscrito, busque se inscrever no canal, isso é muito importante, né, para que o YouTube vá divulgando, né. Também é importante o seu joinha, né. Então, no cantinho do vídeo, né, tem aí um anjinho, basta clicar aí nesse anjinho, né, e você estará inscrito, ou lá embaixo, né, logo embaixo da telinha aí, tem um lugar onde você pode se inscrever. E compartilhe com um amigo, tá bom? Então, queridos irmãos, nas experiências que eu já realizei, foram tantas experiências que mostraram para mim a existência do espírito. Então, sobre isso não tenho dúvida alguma. E então, experiências minhas, onde eu saí do corpo e vi eu mesmo dormindo, né? Passeava pela casa, enfim, fazia as experiências de atravessar paredes, de voar. Então foram muitos anos, né, onde assim eu vivi com essas experiências. Com o passar dos anos, do tempo, essas experiências foram se espaçando, né? E no lugar dela, e a qual eu agradeço a Deus, ficaram essas comunicações que eu tenho com o meu anjo. Então hoje eu dou muito mais valor a essa comunicação com ele, né? Quanto ele me ajuda aqui agora, eu estou falando com vocês, nas minhas celebrações, enfim, tudo que eu faço tem a presença dele. E ele conversa comigo, eu converso com ele, e assim as coisas vão ficando mais fáceis na minha vida. Peço ajuda constantemente para ele, converso com ele como estou conversando com você, com qualquer outra pessoa, e busco as respostas. E ele, determinado momento, ele responde, às vezes de imediato, às vezes demora dias, mas a resposta vem. É clara, objetiva. Ele não é de falar muito, né? Então, ele fala e fala de uma forma assim rápida. Você entende. Em poucas palavras ele diz tudo. Não fica fazendo uma longa conversa. Ele é de poucas palavras, né? Muito bom. Mas não é sobre ele, né, o anjo, que eu quero colocar, é sobre essas experiências. Então, essa certeza que eu tenho é por causa dessas experiências, né? E também das que eu tive junto com pessoas que já faleceram, onde eu consegui vê-las, né, no mundo espiritual, conversar com elas. Visitei até algumas moradas onde eles vão
são tantas moradas, né? Como Jesus disse, na casa do Pai tem muitas moradas, infinitas moradas, né? E depende do que você fez aqui nesse mundo, você vai sendo direcionado para as vibrações que você acumulou aqui. Então não adianta você querer ir para um lugar melhor se você não fez nada de bom aqui, né? É por isso que no momento da morte, vou falar de algumas coisas que vocês podem não gostar, né? Então você vai, eu fiz tantas exéquias lá no velório, né? Com tantas pessoas, olha que você olha para a pessoa que ali está, a afeição dela mostra tudo. Então, quando a pessoa está serena, você nota que está num ar tranquilo, né? Uma pessoa que foi boa, não tem remorso, fica até contente por estar partindo, né? Por outro lado, você vê pessoas que têm uma cara fechada, triste, né? E nesses casos, não vou, é claro, generalizar, né? Mas a maioria das vezes vem mostrar o que essa pessoa passou aqui nessa vida, se ela foi contente ou não, tá certo? Então tem muitos casos diferentes, não posso dizer que todos vão ser o mesmo, né? Mas nós podemos tirar exemplos, né? Uma pessoa que sofreu um acidente, teve uma morte assim, rápida, né, inesperada, por causa de um determinado acidente. Essa pessoa, se não for de espiritualidade grande, né, não for uma pessoa de oração, no primeiro momento ela se vê totalmente perdida. Ela pensa que está viva, acha que não morreu, fica revivendo aqueles momentos onde ela sofreu o acidente. Muitas delas ficam em torno do lugar onde ela faleceu, né? Tive o exemplo de uma pessoa, não vou entrar em detalhes, que uma pessoa que estava ali, que viu, disse que aquela pessoa que morreu estava no lugar do acidente ainda, depois de alguns dias. Ela ainda estava ali, procurando entender, né? Até que no momento da sepultura, no momento das orações, ela foi chamada para aquele momento, né? Foi atraída para aquele momento e ali junto dos familiares, né? Ainda sem entender, olhava para ela ali no caixão, morta e totalmente perdida, né? Tentando ir ao encontro dos parentes, abraçar, conversar, mas ninguém ouvia, né? Já contei essa história, não vou repetir. Mais ou menos assim que acontece. Então, quando a pessoa tem uma certa vivência espiritual, essa pessoa rapidamente é resgatada, né? É levada para cima, para o alto, por o seu anjo ou uma outra entidade que apareça, né, para ajudar, e levam ela rapidamente, né, para algum lugar, na casa do Pai, alguma morada, né? Geralmente é um lugar de recuperação, onde que é colocado, é parecido com hospitais, né? Onde a pessoa nem percebe que ali que está morta, ela fica ali se recuperando por algum tempo. Outros casos, a pessoa não aceita aquele momento de partida, né? Não aceita que morreu e fica perambulando, talvez acompanhando os parentes, né? Até aos poucos ir aceitando e levada para as diversas moradas, né? Mas aqueles que são ruins, né, não fizeram nada de bom aqui nesse mundo, totalmente perdidos, iludidos com as coisas do mundo, né, quando sofrem esse tipo de morte súbita, eles não aceitam a luz, não aceitam ajuda e ficam por um tempo vagando, né, atrapalhando seus familiares, e, enfim, buscando fazer aquilo que eles faziam
antes, né? Até determinado momento que são levados para as moradas, né? Por isso que digo a você que é muito importante a oração. Reze por aqueles que já partiram, para que encontrem a luz, para que deixem ser ajudados, né? Principalmente para aqueles que levaram uma vida mais ligada ao mundo, ao dinheiro, aos prazeres, sexo, ao ter, ser, que dava muito valor aqui e não tinha participação na vida da igreja, não rezava, não acreditava no mundo espiritual. Então esses são mais sofridos. Daí eles não conseguem aceitar, né? Por isso que é importante a oração, rezar bastante por eles, né? Para que eles possam continuar a sua caminhada. Então, na casa do Pai tem infinitas moradas, né? Tem a pior delas que chamamos de inferno, a melhor delas que chamamos de céu, e entre elas é o purgatório. E geralmente, vamos supor que mais de 90% ficam nessas regiões intermediárias, né? Não foram tão boas, não foram tão ruins, então ficam nessas moradas todas, infinitas que tem, né? Nessas moradas intermediárias, né? Então, se você for uma pessoa boa, de família, de oração, participando da igreja, buscando ajudar os outros, você vai numa morada boa. Você pode até imaginar, nossa, aqui é o céu, de tão bonito que é. Não é o céu. Muito longe de ser o céu, mas é uma morada boa, né? Onde tem verde, tem plantas, né? Tem água, tem animais, tem cantos de pássaros, né? Verdadeiro paraíso. E a pessoa se sente muito bem nesse lugar, não quer nem sair dali, tão bom que é. Agora há moradas que vão piorando um pouquinho, né? Então, tem muitas delas que não tem água, não tem sol, nem sol tem, não tem verde, não tem plantas, não tem animais, não tem nada. É um cinza e branco, né? Mistura sem cores, né? Eu já fui em alguma dessas aí, onde as casas eram todas iguais, tudo branca, tinha ruas, pessoas tudo de branco, né? Mas não tinha verde, não tinha animais, não tinha plantas, né? É tudo de uma forma muito simples. E daí para baixo as coisas vão ficando mais piores, né? Então, moradas cinzas, moradas cheias de névoa, morada de tristeza, morada onde as pessoas sentem dor, sentem fome, morada onde ela vem a sentir a dor do outro que ela prejudicou, sente muito remorso por ter feito isso ou aquilo por determinadas pessoas. Então elas ficam sentindo as dores daquelas pessoas que ela feriu, né? Então passa ali um longo tempo até que ela vá se aos poucos percebendo o erro e vai com a intenção de querer ajudar as pessoas que ela tanto fez sofrer, né? Mas já é tarde, fica o remorso, fica aí o sofrimento da dor, do desespero, por não poder fazer mais nada, né? Então é uma região muito triste, né? Onde eles ficam por muito tempo, né? Daí para baixo as coisas vão ficando muito piores, né? Nem vou falar, mas é muito triste, né? A escravidão, né? Muito triste esses lugares de dor, de sofrimento incalculável, né? Enfim, é assim que funciona. Então, no momento da nossa partida, para aqueles que são bons, é uma alegria imensa, porque vêm pessoas conhecidas receber, ou o próprio anjo que os leva para essas pessoas que são conhecidas, e é uma festa. Para aqueles que teve uma vida razoável para boa.
Aqueles que não aceitam a morte, daí é só tristeza. Aqueles que vêm buscar eles são aqueles amigos que ele ficou com eles durante toda a vida, né? Amigos do mal, que ajudou ele a pecar, que ajudou ele a fazer as coisas tudo errado, né? E isso tinha o mesmo tipo de vibração. Esses vêm buscar e levam eles para esses lugares horríveis, onde lá eles estão. Então, queridos irmãos, Jesus falou inúmeras vezes, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, né? Aqueles que deixam as coisas do mundo para viver as coisas de Deus, né? Colocam Deus em primeiro lugar, né? Aqueles que vão se afastando de todas as coisas que esse mundo proporciona, né? Vão se libertando. Jesus veio trazer essa liberdade, né? E Jesus também fala: ai de vós, aqueles que não amaram, aqueles que só pensaram em si, aqueles egoístas, aqueles que se prenderam tanto ao mundo, fizeram tanto mal para as pessoas, fizeram mal para a criação, para a natureza, né, para os animais, só pensavam em si, em se enriquecer. Quanta bobagem! Ai de vós, porque são sofredores, né? Os outros, que deixaram tudo, são os bem-aventurados, os felizes, né? E esses coitados aí que estão aí no mundo buscando essas coisas são os ai de vós, né? Coitados, né? São os sofredores, tá certo? Talvez aqui nesse mundo tenham conseguido alguma regalia, né? Coisas como dinheiro, os prazeres, né? Passeios, enfim, à custa da dor do outro irmão. Esses lá, nesse outro lado, nessa outra vida, vão sofrer muito, né? Vão colher o contrário daquilo que viveram, né? Vão colher aquilo que ele plantou para o outro, né? Que ele fez o outro sofrer, fez o outro não ter vida, lá ele vai passar por essas dores que ele causou para os outros, né? Então, é assim, volto a dizer, assim que funciona. É uma lógica, né, tão bonita, onde eu digo para você que Deus não interfere. Uma vez criado todo esse sistema, Ele não põe a mão. Nós vamos de uma forma, vamos dizer assim, automática, né, por si só, nos lugares onde nós vibramos, né, temos o mesmo tipo de vibração. Se você é bom, você vai para um lugar bom. Se você não é bom, você vai para aquele lugar que não é bom. E vai padecer por tudo aquilo que você fez, né? Mas se você for bom, você vai ter infinitas moradas boas, né? Onde você vai ali viver nesses lugares e tendo a oportunidade de continuar aprendendo, né? Até que você se liberte desses lugares, vá para lugares melhores, né? Talvez viver em um outro corpo, em um outro planeta, tem tantos planetas habitáveis, né? Todos os planetas do nosso sistema solar aqui, para vocês terem uma ideia, todos eles são habitáveis. Todos. São dimensões, muitas dimensões diferentes, né? Em cada um dos planetas, das luas desse planeta, não tem lugar onde não seja habitável, né? Pelos espíritos de dimensões diferentes, né? Aqui em torno desse planeta também tem habitações, muitas, eu poderia dizer até infinitas, de tantas que tem, né? E na Lua, em Marte, Vênus, todos são habitáveis, né? Por espíritos de dimensões diferentes, né? E talvez um dia a gente vá numa desses lugares, numa dessas dimensões, né? E também tem os planetas igual aos nossos aqui, que pode ter a vida orgânica, né, onde esses espíritos vão habitar esses corpos, né? São avatares, né, como aquele filminho de Avatar, né? Então o corpo está ali e o espírito vai e habita, né, um desses corpos para aprender determinadas lições, como aqui nós estamos para aprender a amar, deixar de lado o egoísmo e colocar no lugar o amor. Então, meus irmãos, esses espíritos que lá estão, eles não estão presos nesses lugares, nessas cidades espirituais, vamos dizer assim, moradas espirituais, né? Eles podem vir até aqui.
Isso dependendo do grau de evolução, né? Também. Aqueles que não são bons, né? Quando uma vez lá, não vem aqui não. Não consegue ter esse acesso. Mas aqueles que levaram uma vida melhor, de mais espiritualidade, eles podem vir até aqui, fazer uma visita para os seus entes que aqui ficaram, né? Para a sua família que aqui ficaram. Né? E muitas vezes é sentido a presença deles. Né? Aí a pessoa que não tem espiritualidade sente a presença e acaba entrando até em depressão. Então é por isso que eles não evitam. Às vezes faz uma visita e vê que a visita que eles fizeram não foi boa, não foi legal, porque fez relembrar, né, lembranças e causou tristeza, dor, então eles acabam se afastando. Houve até um caso dias atrás que eu fui fazer uma bênção numa casa, a pessoa teve um sonho com a mãe, né, e isso causou para ela um transtorno, tive que explicar para ela tudo, mas ela ficou abalada com o sonho. Né? Então, às vezes, muitas vezes, eles vêm visitar em sonhos, né? Porque nós somos seres espirituais, no sonho nós saímos, todos nós saímos do corpo, né? Então, esse contato é muito mais fácil, né? Entre o espírito que está ali, o corpo dorme, ele sai, então no sonho há esse contato, essa conversa. Depois lembram de alguma coisa, alguns lembram de algumas passagens, de alguns pontos, né, mais importantes. E pessoas que não lembram de nada. Né. Enfim, mas para a pessoa que não tem um certo grau de espiritualidade, aquilo acaba se tornando mais um sofrimento, né, por não entender tudo aquilo que está acontecendo. Então há essa possibilidade de evitar, né? Então eles acabam, quando acontece isso, acabam evitando, não vindo aqui fazer a visita, mas ele consegue observar de lá, sentir os nossos pensamentos que nós falamos, as nossas orações, tudo isso eles conseguem sentir, né? O que nós pensamos aqui, falamos, eles sentem lá onde eles estão. Nós não conseguimos fazer o contrário, né? Senti-los aqui, mas eles têm esse poder, né, vamos assim dizer, de perceber o que nós estamos pensando aqui, os nossos sentimentos, tudo isso eles percebem, tá certo? Mas eles não podem fazer nada, né, por nós aqui também, né? Por isso que é importante também não pedir coisa para eles que, dependendo do grau de espiritualidade, eles não conseguem fazer nada. O máximo que eles podem fazer é o que nós fazemos aqui, também pedir a Deus, pedir, né, ser um intercessor, ou rezar por nós, aqui, como nós rezamos, né? Que o nosso Deus está muito, muito acima de tudo isso, né? Assim como aqui nós não temos essa visão de Deus, e talvez não vamos ter, né? Lá também eles não têm a visão do Deus maior, mas tem a visão daqueles que estão ajudando eles ali, seres espirituais de grande, né? De grande luz, que estão aí envolvendo a todos em nome de Deus, né? Falando em nome de Deus, né? Sendo Deus na vida dessas pessoas. Né? Mas Deus, ele engloba tudo, né? E é totalmente fora do nosso entendimento como ele é. E mais ainda, se colocar junto de nós, né? Como corpo, assim, um ser visível, não tem como. É por isso que ele enviou Jesus, né? Em seu nome, para ser ele, né? Para as pessoas pudessem ver em Jesus a presença dele. Assim como nós também temos que ser a presença de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Então, o que Jesus fez, nós também devemos fazer aqui, né? Então, estou quase terminando aí esse pequeno vídeo, mais alguns minutinhos, né? Onde eu quero colocar para vocês essa certeza, dessa vida espiritual, de que a nossa passagem aqui é muito curta, muito breve, nós somos espíritos, viemos de Deus, viemos de uma morada qualquer, né? Estamos aqui para aprender determinadas lições em missão, como Jesus, né? Em missão,
Cada um de nós tem uma missão particular para resolver aqui nesse mundo, né? Temos que resolver essa missão. Enquanto nós não resolvemos, nós não partimos, né? Então são missões que nós temos que buscar resolver aqui, né? Da melhor forma possível, né? Temos que buscar entender esse sentido do amor, deixar de lado o egoísmo, né? Colocar no lugar o amor, procurar servir e não ser servido. Aí sim, nós vamos construindo para nós esses lugares maravilhosos onde nós vamos morar, né? É importante rezar, volto a dizer aqui, rezar muito por aqueles que partiram e por aqueles que aqui estão, né? Buscar tirar as pessoas desse mundo, né, onde eles se agarram de uma tal forma que não conseguem, né, se soltar. São os prazeres, as coisas do mundo, os apegos todos, né? Tudo isso nos prende e não é bom, né? Então, muitos espíritos ficam presos, às vezes, nas coisas que possuíam aqui e não querem ir para essas moradas, continuar, né? Ficam por um longo tempo atrapalhando até mesmo os seus familiares aqui por causa dos apegos todos que eles tiveram aqui, né? São os coitados. Muito triste isso. Ter uma vida espiritual querendo ter uma vida carnal, né? Ser espírito buscando fazer aquilo que fazia antes aqui. Nossa, que tristeza, né? Que tristeza. Tem que ter pena desses seres, né? E como eles atrapalham os familiares. Não imagine o quanto eles conseguem atrapalhar a vida dos familiares. Até que um dia, né, com a graça de Deus, são levados. É o livre-arbítrio, né? Tento entender isso, né? Então, as pessoas que não têm esse crescimento espiritual e deixam se envolver aí por todas essas coisas do mundo, é de dar dó, é de dar dó. Volto a repetir, né? Então, Jesus no Evangelho, o sermão da planície, ele falou: ai de vós, várias vezes, né? Que não conseguiram ouvir a palavra, os ensinamentos e ficaram presos ao mundo. Como isso é triste, meus irmãos. Então, Jesus, de formas variadas, né, muito diferentes, vem mostrar para nós a importância da palavra, a importância de ouvir os seus ensinamentos, né, para ter uma vida melhor. Como é importante nós ouvirmos a palavra, meus irmãos, e colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, os seus ensinamentos. É triste de ver, né, as pessoas que não querem ouvir a palavra, não aceitam, por mais que você busque falar, ensinar, estão com os ouvidos tapados, são surdos, né? Surdos, totalmente surdos à vontade de Deus, né? Não se interessam, né? Eu peço tanto a Deus, né, para que nas minhas celebrações, nos momentos que eu estou falando com o povo aqui, né, com vocês, que Deus abra os corações das pessoas para entenderem melhor esse mundo espiritual que eu busco, né, de uma forma incessante, passar para vocês, né? Como é que eu vou fazer com que você acredite, né, na minha experiência, em tudo aquilo que eu fiz, nas verdades que Jesus passou, né? Ele também procurava de uma forma inquietante, né, passar as mensagens para que as pessoas acreditem, né? Fico pedindo a Deus, ao meu anjo, né, formas diferentes para que eu possa ensinar e as pessoas possam entender e fazer mudança de vida, de comportamento. Faço o meu possível, né? Busco arranjar momentos para estar com as pessoas quando pedem bênção nas casas. Rapidamente eu busco retornar, ir ao encontro, né, abençoar, né? Tem lugares que tenebrosos, né? Muitos lares aí você vê que tem uma carga negativa tão grande quando você entra no lugar. Eu sinto isso e eu rezo por eles e
busco abençoar, né? Colocar água benta, aspergir água benta em todos os cômodos, em todos os lugares daquela casa, né? Enfim, a casa fica diferente. As pessoas percebem, né, a diferença do ambiente, né, porque o mal saiu. Mas se as pessoas não têm uma constante oração, o mal volta, né? Então é necessário prestar atenção, né, e não se deixar levar pelos pensamentos. Os pensamentos são terríveis. Você tem que afastar de você os pensamentos negativos, de ódio, de rancor, de ciúme, né, de desejar o mal para o outro. Tem que colocar tudo no lugar, pensamentos bons, de amor, de caridade, né, de paciência, de buscar entender o outro, né, sobre aquilo que ele está passando, né, enfim, amar, né, procurar amar as pessoas e afastar o ódio. Quando você assim faz, então os espíritos bons se aproximam, né? Então você deixa eles agir na sua vida, né, os anjos. Agora, quando você coloca seus pensamentos negativos, de raiva, de ódio, de nervosismo, de desespero, o anjo fica próximo, mas ele não faz nada, porque você não deixa, né? Então você deixa só aqueles que fazem mal. Eles vão se aproximando de você e jogando mais coisas erradas ainda na sua mente, porque você está desejando isso. Você atrai eles, né? O anjo fica ali pertinho e deixando, porque você tem o livre-arbítrio, você é dono de si, você faz o que você quer. Por isso que é bom fazer o bem. Fazer o bem, pensar sempre o bem, pensamentos bons, né, para que esse anjo fique próximo de você o tempo todo. Tá certo? Então, meus irmãos, já estou estourando o tempo, né? 30 e poucos minutos. Então eu deixo essa mensagem, que a morte final, né? A mensagem final. A morte, ela não existe, eu falo isso nas minhas celebrações, é apenas uma passagem, tá certo? Só uma passagem, mais nada. O corpo morre, né? Claro, isso aqui é uma máquina, uma hora dá defeito, não tem como ela ficar viva o tempo todo. Uma hora ela vai falhando, você vai ficando velho, né? Vai desgastando. E desse desgaste, um momento que é impossível manter a vida. Daí, naturalmente, o espírito sai, porque não consegue mais fazer uso daquele instrumento que ali está. Tá bom? E é uma coisa natural, não tem como evitar isso. Temos que aceitar a morte, né, como uma coisa boa. Por quê? Porque nós vamos para lugares bons, se você foi bom, e lugares ruins, né? Por isso que as pessoas não gostam daqueles que não foram bons, né? Enfim, a maioria, volto a dizer, mais de 90% das pessoas vão para lugares bons, com certeza, né? Tem a bondade dentro de si, né? Vão para lugares bons, agradáveis, né? Então não devemos ter medo da morte. Então a morte, queridos irmãos, é uma ilusão. Assim como todo esse mundo aqui, tudo que fazemos é ilusão, né? A morte não existe, é apenas uma passagem. A vida continua, né? Nós não morremos. Também no nosso nascer também não é nascimento, porque nós viemos de outro lugar, o espírito vem para o corpo, habitar esse corpo, e depois ele sai do corpo, né? Nós chamamos de nascimento e morte, mas isso tudo não existe. O espírito já existia antes, vem e sai. Como se pegasse, entrasse dentro de um carro, dirigisse esse carro por uma pequena viagem, aí ele foi parar e descia do carro, deixa o carro lá. É assim, é uma viagem que nós estamos fazendo aqui, e daqui a pouco, um pouquinho, nós partimos e vamos para outros lugares. Tá certo? Entenderam? Então, tá bom. Então, não se esqueçam de rezar. Rezem bastante, né? Pelos vivos e pelos mortos. Porque todos estão vivos, reza por todos, né? Todos nós estamos precisando de oração. Todos precisam de oração. Não deixe de rezar pelas pessoas, né? E o mais importante, não guarde mágoa, né? Rancor. Perdoem, é muito importante o perdão. Perdoe todas as pessoas. Estamos aqui aprendendo. Todos estão aprendendo, então todos erram, todos acertam, é normal. Então tenha paciência consigo mesmo, importante, né? Perdoe a si mesmo e perdoe os outros que estão à sua volta e por aqueles também que já partiram, né?
quantas coisas boas que eles fizeram coisas também que não são boas, faz parte. Então, Deus perdoa a todos, nós também devemos perdoar infinitamente todos aqueles que já partiram e aqueles que aqui estão do nosso lado também, tá certo? Então, volto a colocar para vocês a importância de vocês assistirem até o final, a importância de partilhar com alguém, né? Não deixe de partilhar com uma pessoa para que ela possa entender melhor, né? A palavra de Deus, né? Tudo que acontece na nossa vida. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa um like aí, que é o joinha, né? O positivo, tá bom? E peço de coração que Deus abençoe você, sua família. Estou rezando por você, tá bom? Coloque aí nos comentários as suas intenções de oração. Vamos rezar por vocês. Eu convido todos aqueles que estão assistindo esses vídeos, né, também a rezar por as intenções de um e do outro, né? Se você deixar aqui embaixo, vai ficar mais fácil rezar por você. Mas se você não colocar também, não tem problema. Estarei rezando por você do mesmo jeitinho, tá bom? Deus sabe, Ele sabe tudo, né? Então, até outro dia, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.